Olá, alunos do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de ciências. Vamos dar uma olhada aí na nossa aula de hoje, o que a gente vai estudar hoje, o que nós vamos praticar. Hoje a nossa aula, um praticando aí sobre o tecido conjuntivo, conteúdo que a gente estudou na aula anterior. E aí a gente traz algumas questões para vocês praticarem um pouco sobre esse conteúdo que nós estudamos, certo? Então aproveitem. Leiam as questões, mandem a participação de vocês lá no chat, mandem suas dúvidas e as respostas que a gente vai acompanhar e daqui a pouco a gente confere. Vamos dar uma olhada na nossa primeira questão? Na nossa questão de número 1, vocês têm aí uma questão relacionada ao tecido conjuntivo. E vocês vão ler as afirmativas, certo? Com calma e daqui a pouco vocês mandem a resposta aí pra gente e daqui a pouco a gente interage, certo? Então até mais. Muito bem, essa foi a nossa primeira questão do Praticando de Ciências. Agora a gente vai conversar um pouquinho aí sobre a nossa questão, vamos ver a resposta de vocês aí no chat para a gente interagir e daqui a pouco a gente traz a resposta. Vamos ver então as nossas respostas aí, nós temos o Nicolas, que mandou aí letra C, certo? Quem mais aí que respondeu a nossa... O Frederico mandou letra C também. Temos mais alguma participação? Nós temos aí a Luane, lá da escola Elizabeth Freire, também respondeu letra C. Vamos ver se a gente tem mais outra participação. O Elton respondeu aí letra B, né? A gente já tem agora uma resposta diferente. Vamos ver agora a Gabriele, respondeu aí letra C.
né? Ó, a maioria está indo na letra C, nós tivemos uma resposta diferente. Temos mais outra participação. A Adriele também respondeu letra B, né? Então, essa foi a participação de vocês aí no nosso chat sobre a nossa primeira questão. Continuem participando e ao longo das questões a gente vai chamando e interagindo com vocês aí as nossas respostas, certo? Então vamos dar uma olhada aí na nossa questão de número 1, que pede aí para vocês responderem, né, com relação ao tecido conjuntivo. E aí nós temos 4 afirmativas, aliás, 5 afirmativas a respeito desse tecido. Né? E aí vocês têm que dizer, vamos lá para a próxima imagem, olha só. Vocês têm que dizer qual delas é a correta, certo? Então a gente viu aqui, ó, que... Vamos voltar aqui rapidinho, né? Na primeira questão, ele é o mais diversificado de todos, com ampla distribuição pelo corpo dos animais e apresenta-se com diversos aspectos e funções, né? Então essa questão está certa, né? Como a gente estudou lá sobre o tecido conjuntivo, essa afirmativa está certa. Segundo, sendo uma estrutura complexa, pode ser formado por vários tipos de fibras. E a gente viu que essas fibras aqui, elas vão compor o nosso tecido conjuntivo. Então está certo também. Na próxima imagem, nós temos aqui a doença, o escorbuto, ocasiona uma degeneração dos tecidos conjuntivos. É verdade, a pessoa com essa doença, ela vai ter ali um sangramento, né, que é um sintoma ali do escorbuto. Na questão de número 4, o sangue é considerado um tecido conjuntivo, cujas células estão imersas no plasma sanguíneo. A gente viu que o sangue, ele é sim um tecido conjuntivo, né? O nosso tecido conjuntivo sanguíneo. E aí a última, o tecido conjuntivo que resiste às forças da atração é o tipo de tecido denso, não modelado. Será que é esse mesmo? Não. Na verdade, esse tecido é o conjuntivo denso modelado, né? Então essa aqui, ó, essa questão de número 5 está incorreta. Então vamos ali para nossas alternativas. A resposta certa, então, assinale a alternativa com as afirmativas corretas, é a letra D, né, de acordo aí com o nosso gabarito. Então somente a 1, 2, 3 e 4 estão certas. A afirmativa de número 5 ela está errada. Então só para vocês verificarem, aí está o nosso gabarito, né, com o comentário da nossa questão, olha só. Que justamente, né, a questão de número 1, a resposta é a letra D, né, que somente a questão 5, a afirmativa 5 está incorreta. E agora a gente vai para mais uma questão, vamos para a nossa questão de número 2. Na nossa questão de número 2, então aí do nosso Praticando de Ciências, nós temos aí, ó, vocês têm um texto falando sobre a matriz extracelular e em seguida as alternativas. Então leiam com calma, mande sua participação ali no chat, responda referente à questão e daqui a pouco a gente volta para interagir.
Muito bem, agora a gente vai conferir a nossa questão de número 2, né? Lembrando que a gente teve um texto aí para vocês darem uma lida. Não precisa copiar na hora que está rolando a questão. Você pode tirar uma foto e copiar depois. No momento você faz a leitura e manda a sua resposta lá no chat que a gente vai chamando e vai lendo para interagir com vocês, certo? Então a gente vai ver, antes de responder a questão, a participação aí no chat. A gente vai chamar aí a nossa primeira resposta. Olha só, a gente teve a participação do Antônio, que é aluno da escola Vicente Cruz, mandou aí letra B como resposta da questão de número 2. Obrigado aí a participação. Temos o João Vitor, que mandou letra C. Mais alguém? O Igor também mandou letra C. Olha só, todo mundo apostando aí na letra C, né? A Sara Rebeca mandou também a letra C. Mais alguém? O Rogério mandou também a resposta aí, letra C. Todo mundo está apostando na letra C aí do nosso... da nossa questão 2, tá? Então, olha só. A Luane, lá da Elisa Bessa Freire, mandou letra B, apostando aí na letra B os nossos alunos. Muito obrigado pela participação de vocês. E vamos agora conferir aí a nossa questão de número 2. Apesar desse texto aparentemente um pouco longo, né? Mas aí as letras são grandes, você vai dando essa lida falando sobre a matriz extracelular. Ela é constituída por substâncias localizadas entre as células de um tecido e que preenchem um espaço entre elas. Aí vamos logo lá para o final. A maior quantidade de matriz extracelular é observada no... Essa questão, apesar do texto de assustar, parecer grande, mas a resposta é muito simples, né? É bem fácil essa questão aí, ó. É só a gente observar qual o tecido que a gente estava estudando, né? Então, se a gente está falando aqui, ó, que a matriz extracelular apresenta maior quantidade, né? Onde que tem mais matriz extracelular? Qual desses tecidos aí temos a presença de mais matriz extracelular? Lembra que quando nós estudamos o nosso tecido, que ele tinha como característica lá as células afastadas e uma grande quantidade de matriz extracelular. Então, a nossa resposta, que foi o tecido que nós estudamos na aula passada, foi o tecido conjuntivo. Então, a certa é a letra D, né? É justamente o tecido que apresenta ali a maior quantidade de substância intercelular devido à sua apresentação, né? Dele ter células mais afastadas e a matriz entre eles, ok? Então, a resposta é a letra D. Obrigado aí a todo mundo que participou. Continue participando e interagindo. Nós vamos agora para mais uma questão. Vamos para a nossa questão de número 3. Olha lá. Os tecidos conjuntivos, devido ao fato de serem compostos por variados tipos celulares, desempenham diversas funções no organismo. Aí vocês vão ver aí qual dessas questões aí alternativas fala sobre as células desse tecido. Boa atividade para vocês, daqui a pouco a gente retorna para interagir.
Muito bem, agora nós vamos para a resposta de mais uma questão, nossa questão de número 3. Vamos relembrar aí a nossa questão, falando aí sobre os tecidos conjuntivos, né? Que devido ao fato de serem compostos por variados tipos celulares, desempenham diversas funções no organismo. E aí vocês tinham que assinalar a alternativa que apresentasse apenas células próprias do tecido conjuntivo, certo? Vamos observar aí as nossas alternativas? Então, olha só, antes da gente responder, claro, a gente vai chamar o nosso chat, né? Vamos ver o que vocês estão respondendo aí da nossa questão. Vamos ver aí quem está mandando a sua resposta. O Igor mandou aí na letra C, na questão de número 3. O Christian, né? A Christian, eu acho, mandou aí letra C também na nossa questão de número 3. Quem mais? A Sara mandou também letra C. Mais alguém? O Vitor mandou também letra C. Olha, geral está apostando aí na letra C. Será que é a letra C mesmo? Vamos ver agora aí. Eduarda, da Escola Barão, Escola Estadual Barão, acho que é Barão do Rio Branco, não sei. Questão 3, letra C. A Suelen mandou também letra C. Todo mundo apostando na letra C. Será que é a letra C mesmo? Vamos conferir aí a nossa questão de número 3, vamos ver as alternativas aí. Então, assinale a alternativa que apresenta apenas células próprias de tecidos conjuntivos. Vamos observar aí a nossa letra A. Nós temos aí, ó. A gente já viu até em questão anteriores que nós tínhamos lá aquelas fibras, né, que compõem lá o nosso tecido, como o fibroblasto, por exemplo. Os condrócitos, né, que são também ali células presentes no tecido cartilaginoso, o osteócito, presente no nosso tecido conjuntivo ósseo, a adipócito é uma célula do nosso tecido conjuntivo adiposo e leucócito, né, também vai fazer parte do nosso tecido conjuntivo. Então, a nossa resposta certa, pessoal, é a letra A. Né? Todas essas células aqui fazem parte do tecido conjuntivo, certo? Compõe aí o tecido conjuntivo, ok? Então, a nossa resposta da questão de número 3 é a letra A, certo? Então, parabéns aí a quem acertou, né? Quem errou, dá uma olhada de novo lá no conteúdo sobre as células do tecido conjuntivo. Todas essas da letra A correspondem ao nosso tecido conjuntivo, ok? Vamos agora para mais uma questão do nosso praticando, vamos para a nossa questão de número 4. Observa aí a nossa questão, falando ali um pouquinho sobre obesidade, tecido conjuntivo adiposo, né? As células do tecido adiposo, olha aí, adipócito. Aí vocês vão ver qual dessas características, quais dessas alternativas está incorreta. Então, boa atividade para vocês. Manda a sua resposta lá no chat que a gente está acompanhando. Né? Tem muita gente preocupada. Estão vendo a nossa mensagem? Você lê minha mensagem? A gente está vendo sim. O professor vê, o pedagogo também vê sua mensagem. Não se preocupe, certo? Boa atividade, a gente já volta.
Muito bem, agora a gente vai conferir a nossa quarta questão do nosso praticando. Vamos dar uma relembrada aí na nossa questão? Olha só, a questão de número 4, então, como a gente pôde observar, falando aí sobre a obesidade, né? Vocês estão vendo aqui, a obesidade e também tecido conjuntivo adipócito. Antes da gente responder a nossa questão, a gente vai chamar aí o nosso chat para a gente ver o que vocês estão respondendo aí nessa questão. Nós temos aí, olha só, direto do Rio Preto da Eva, a Solange respondendo aí letra A na nossa questão de número 4. Obrigado pela participação aí a todos do Rio Preto da Eva. A Isadora Cristine mandou letra A também na nossa questão de número 4. A Adriele mandou também letra A. Olha, todo mundo está indo aí na letra A. Quem mais? Temos uma resposta diferente agora. O Pablo respondeu letra C. Mais alguém? Acho que é Dene. Mandou aí letra D da nossa questão de número 4. Tá variando um pouco as nossas respostas, né? A Ana Paula mandou aí letra B também na questão de número 4. Temos mais alguma resposta? O Eduardo mandou letra A na questão 4. O Maurício mandou letra D. Mais alguma? Não temos mais. Então, a gente teve essas participações aí da nossa questão de número 4. Como eu falei anteriormente, não se preocupem que a gente vê sim as mensagens de vocês. O que acontece é que muitas vezes não dá tempo de chamar todo mundo. Mas vamos lá conferir a nossa questão de número 4, certo? Então, olha lá. Vamos direto lá para o nosso comando, né? Quanto às características dos adipócitos em adultos, né? Lembrando que, ó, em adultos, é incorreto afirmar que letra A, são um tipo de célula do tecido conjuntivo frouxo, tá certo, ela faz parte desse tecido aí. Letra B, são capazes de converter carboidratos em gordura, certo, são células de gordura, né? Fazem parte de um tecido ricamente vascularizado, sim. E a letra D, aumentam em número com a alimentação excessiva. Essa aqui, ó, na verdade, ela está incorreta, né? Lembra que nós falamos que o nosso tecido adiposo, vamos só marcar aqui, ó, a resposta certa é a letra D, e agora a gente comenta. Essa questão aí está incorreta, tá? Essa afirmativa ela está incorreta. Lembra que quando nós estudamos sobre o tecido adiposo, a gente falou que essas células, quando temos aí um excesso de gordura, quando a pessoa tem uma dieta ali que é rica em gordura, por exemplo, o que vai acontecer? Essas células elas vão armazenar gordura. E o que acontece? Elas aumentam de tamanho, elas vão inchando, né? Principalmente nessa região aqui, ó, do abdômen, né? Aqui na lateral também, e outras partes do corpo também. E aí o que acontece? Ela não aumenta em número, ela aumenta de tamanho, né? Então essa letra D está incorreta. Então a nossa resposta da questão de número 4 é a letra D, certo? Então, obrigado aí a todo mundo que participou, que interagiu, trouxe sua resposta e até uma próxima aula, pessoal. A sua aula continua no próximo vídeo.